Muito bem, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Vamos lá, né? Mais um estudo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Nossa leitura de hoje é do livro O Espírito da Verdade, do Chico, do André Luiz. Eu não sei porque está escrito Francisco, o Chico Xavier e o Valdo Vieira. Mas eu não sei qual deles que escreveu, que psicografou. Chama assim, Se Você Quiser. Diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa em que reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios através de seus atos, convertendo-se-lhe o lar em ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplício, mas se você quiser consagrar-se ao próprio dever, com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho dos outros, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegria. Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias obrigações que a fé lhe abrirá no coração, por fonte e júbilo intransferível. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maior, mas se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas, cada semana, em auxílio e consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus, diretamente a você, acima de qualquer angústia ou provação. A vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. E a nossa prece, eu recebi esses dias uma pessoa que postou na internet, eu achei bem legal, bem própria para o dia de hoje. Hoje, peço a Deus para renovar a minha força, minha fé e a minha esperança. Peço a Ele ombros mais fortes para suportar o meu fardo e vencer a minha luta. Paciência e perseverança para superar os obstáculos e, por fim, peço a Ele que caminhe comigo lado a lado, pois sei e tenho convicção que Ele não dá a ninguém um peso maior daquilo que podemos suportar. E a minha frase do dia é essa: tudo posso naquele que me fortalece. Lindo, né? Muito, né? Então, né, vamos mais uma vez. Nós estamos aqui no miudinho, Mateus 12, 32. É um estudo baseado no estudo da Luísa, né, lá de Uberaba. A gente estuda o miudinho do Evangelho, que a gente chama. Como diz o Luísa, a gente está estudando o capítulo 12, que parece que não vai ter fim, né? Mas hoje, finalmente, a gente pelo menos encerra a passagem da cura, né? A cura do cego, surdo, endemoniado, que na tradução do Haroldo vai aparecer como Jesus e o Beelzebul. E aí o Aloysio lembra que se fosse para definir, definir ou dizer alguma coisa mais sucinta da passagem, a palavra seria justamente a palavra, né? Porque, mas a palavra, mas seria assim, a força da palavra, no sentido bíblico. Porque o tema central dessa passagem é realmente a força do verbo. O que você fala, né? Como que você fala. E embora aquele homem que foi curado fosse descrito como cego, acho que ele acha que cego, surdo e endemoniado, o núcleo mesmo, a questão mais importante ali é a mudez. Porque ela indica o quê? Que é um dom que a pessoa tem, né? Uma concessão divina,
E essa, que é bom que todos nós, a maioria de nós temos, né? Que é o dom da palavra, e da forma que a gente usa, ela tem que ser vivida, tem que ser experienciada com muita responsabilidade. Que a forma como que a gente usa a palavra de um jeito ou de outro faz toda a diferença, né? E aí ele fala até que uma criança pequena, né, dá o exemplo do filho dele, já tem essa responsabilidade. E a gente percebe, eu vejo até nos animais, né? Tem animais que têm um tipo de manifestação, tem outros que têm... Eu tenho aqui vários cachorros, que em casa tem, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de se manifestar. E eu vejo também a nossa responsabilidade enquanto adultos, enquanto até donos de animais, o que a gente incentiva neles. Né? Porque tem gente que leva o animal para brigar, incentiva o animal a latir, a achar ruim. Né? Isso tudo cria uma ambiência. É lógico que o animal tem, às vezes o cachorro tem essa questão de estar defendendo a casa, mas eu até tenho animais aqui que são mais bravos, mas eles são bravos assim, no sentido de que a hora que alguém chega estranho, ele reage. Mas tanto quando a gente recebe e ele percebe que é uma pessoa amiga, ele para de latir na hora, ele já vai abanando até o rabo. Mas é uma forma de tratar. Se a gente tratasse eles, ensinasse eles a morder, a reagir de forma mais violenta, eles iam aprender também. Então, a gente tem que ver quanto que a nossa palavra, a nossa maneira de agir pode interferir nos nossos filhos, nas pessoas com quem a gente convive, né? Isso é muito importante. E aí ele fala, como a palavra é um dom, Jesus faz uma análise psicanalítica do contexto e das pessoas que estão envolvidas na passagem. Né? Só um minutinho, seu microfone está encostando em algum lugar aí? Porque de repente ele está dando... Está chiando em alguma coisa aqui para mim. Não sei se é o meu, eu já modifiquei o meu aqui, mas... pode ser que esse meu coisa está meio velho. Eu acho que eu estou meio longe também, deixa eu botar mais perto. Isso melhorou. Está captando um ruído, sabe? Aí está falhando um pouco. Não, melhorou. Pode ser que seja esse papel aqui, ó. Eu terminei de pegar o papel. Então, porque é verdade, né? Viver até, não é dizer que é fácil, mas não é tão difícil. O difícil é quando você tem que conviver, né? Quando você põe a palavra com na frente do viver, que você tem que viver enquanto os outros estão vivendo. Cada um tem uma ideia, cada um tem uma maneira de pensar, né? Então, o desafio é compartilhar a nossa vida com a vida dos outros. Eu lembro, assim, eu falo muito nessa questão, por exemplo, no Facebook, né? Você tem lá curtir, compartilhar e comentar. Então, às vezes, curtir, tudo bem. Compartilhar, vamos lá. Mas quando você comenta, às vezes é melhor não comentar, não é? Porque se você vai comentar algo, é a palavra, né? Se você vai comentar algo de forma que não é produtiva, que vai criar alguma polêmica, que hoje em dia existe muito isso, né, nas redes sociais, aí é melhor você ficar quieto, né? Minha mãe falava muito isso na hora da refeição. Se não tem nada de bom para falar, fica em silêncio. Porque se você, principalmente em determinados momentos, né, que você está junto, esses horários são horários santificados mesmo, né? Que você tem que ter uma postura mesmo na questão da palavra. Então, a passagem vai começar com Jesus fazendo algo, né, que é a cura do cego, e vai chamar a atenção. Primeiro, vai se referir a esse grande feito, né, que Jesus provoca, né, provoca uma reação dessa multidão. E a reação dessa multidão qual que é? Ah, Jesus, filho de Davi, maravilhoso, aquela questão da idolatria. E Jesus também não aceita. Então, ali, Jesus percebe um traço de fragilidade psicológica nessa multidão. Eu achei interessante, né? Ele fazendo essa análise psicanalítica, né? Do comportamento daqueles que estavam ali na multidão, né? Dos dois grupos, né? Que foram
Porque ele nem aceita a reação de um, nem a reação do outro, não é? Porque a idolatria, aquela coisa, ai meu Deus, aí é o que ele fala, né? Que você fala, você pega, é essa moda que tem agora de seguir os outros, de seguir o fulano, que necessariamente ele tem que fazer, se ele fez, você não precisa fazer, né? Eu acho que a grande responsabilidade dos grandes líderes, das pessoas que têm esse dom da liderança, porque elas levam as pessoas, né, a algum lugar. E elas têm que entender que não que é uma atividade de grupo. Tudo tem que ser feito em equipe. Não é uma pessoa fazendo, né, e os outros só olhando. Inclusive, assim, às vezes eu vejo na Igreja Católica tem até o dia, né? Tem o dia da bênção dos doentes, uma coisa assim, o dia que eles fazem uma coisa, não sei que ser Corpus Christi, eu não sei que dia que é. E que aí na hora lá o padre fala que todos os pecados foram tirados, que Jesus salvou e que está tudo salvo, que não precisa, quer dizer, isenta a pessoa. Dali um ano ela volta e os pecados deles são tudo zerados de novo. Não é bem assim que funciona, né? Então Jesus não aceita essa... Quando eles fazem, né, esse clamor, filho de Davi, né? E nesse processo de idolatria, eles estão esperando o quê? Que o outro resolva, né? Jesus resolve tudo. Né? E é o que ele fala, sério. Muitas pessoas têm esse tipo de relação dentro assim de casa mesmo, ou no trabalho. Ah, o fulano vai fazer, eu não preciso fazer. Entendeu? Ah, minha mãe faz, eu não preciso fazer. Entendeu? E não é assim, a gente tem uma responsabilidade individual. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua tarefa para cumprir. Né? Só precisa descobrir qual que é, né? E isso vem de uma cultura muito errada, porque eu não acho só as pessoas... a gente faz isso muito, né, na vida em família. Eu tive analisando muito isso quando a gente começou a fazer esse estudo, na medida que ele fala assim, eu estou fazendo isso para o fulano. Não, você está fazendo por você, porque você também mora nessa casa, e enquanto morador da casa, você tem tanta responsabilidade quanto o outro, né? De fazer as coisas para que o ambiente fique harmônico para todos. E quando faz por favor, muito, né? E a questão muito que a pandemia está trazendo para nós. Eu acho que essa mudança de mentalidade é a questão da cooperação e da fraternidade, que tem que começar dentro do nosso grupo pequeno, que é a família, para se expandir lá fora na sociedade. Porque a família, na realidade, é o nosso primeiro grupo de aprendizado. Se a gente não consegue trabalhar bem essas questões aqui dentro de casa, como que a gente vai expandir isso, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, porque eu vejo assim, o quanto que eu mesma, às vezes, eu jogo a responsabilidade no outro, e não. A responsabilidade é de cada um. E é o grande esforço que a gente tem que fazer, né? Você tem que quando enxergar... eu tenho essa relação patológica, quando você fica esperando que o outro faça por você. O que acontece? Você tem que ter esse entendimento que o que dá para você fazer, você deve fazer. Né? Se for para ajudar, for para colaborar, fazer junto, né? Cada um fazer a sua parte, porque aí é aquela questão da equipe, né? Porque é uma reação mais cômoda, né? Jesus detecta essa fragilidade. E aí depois vem os fariseus, que é o contrário, né? Já é o processo que ele fala que esse processo da multidão, ele fala que é uma visão psicanalítica do Jung, né? Já essa dos fariseus, que vão chamar Jesus do Beelzebul, que ele é filho do demônio, que ele é o chefe até dos demônios, porque ele processo de demonização, né? Que é o processo de demonização, que quem vai falar disso já é o Freud, né? Que a gente precisa achar algum culpado pelos nossos problemas. Então, o que é aquele problema a gente demonizamos as pessoas, né? Porque eles tinham aquele problema de autoestima. Eles tinham lá uma certa inveja de Jesus, porque Jesus
né, estava sendo ali exaltado, era uma pessoa segura, e eles, na insegurança deles, quando você sente que alguém é mais forte que alguém que é você. mais forte que você, e aí vem esse processo, né? Você é um processo de culpa também, né? Então, que eles vendo que não estavam sendo reconhecidos, eles resolveram atacar Jesus. E ele fala, né, que hoje existe ainda isso muito, né? Trazendo para os dias de hoje, que acho que é a proposta do trabalho, né, do estudo do Evangelho, a gente vê que isso acontece direto, né? E, às vezes até dentro da sua casa, às vezes num grupo, às vezes politicamente, né? As pessoas fazem isso, né? E tem essa fragilidade, porque quando você faz isso, é uma coisa patológica, né? Claramente patológica, a gente não se dá conta disso, né? E o pior é que a gente faz o tempo todo, né? Faz É muito, mais né? fácil falar assim, eu estou infeliz porque o outro fez dessa maneira. Ele não faz o que eu quero, A né? gente não analisa a nossa reação frente àquilo que o outro faz, né? Então é um desafio também, porque qual é a nossa parcela? O que está me deixando infeliz? É o que o outro fez? Ou aquilo que eu estou reagindo frente ao outro, né? Então E aí então ele vê, né? E até por isso que Jesus responde, né? Que Jesus não tem hábito de dar respostas, mas ele enxerga naquela situação que são dois polos, né? Dois polos completamente diferentes, um idolatrando e o outro demonizando, e Jesus não aceita nenhum deles, ele quer algo muito diferente. Então a gente tem a multidão que elege um mito que vai resolver todos os seus problemas, e um outro grupo menor, revoltado, raivoso, né? Acusando Jesus e responsabilizando Jesus por todos os problemas que estão acontecendo, né? Então, aí ele fala que a resposta de Jesus vai ser dada, essa fala terapêutica, em 3 versículos. O primeiro chama os 2 grupos à responsabilidade, que vai dizer, seja por fraqueza ou por fragilidade, qualquer ato que você fizer, movido, seja pela fraqueza ou pela idolatria, pela perseguição, vocês vão responder diante das gerações futuras. Então, aquele versículo que a gente estudou, em que nós vamos, assim como nós julgamos os nossos antepassados, sobre as coisas que eles fizeram, nós também seremos julgados. Provavelmente seremos julgados pela questão do ambiente, né? Da proteção, da terra, dessa destruição, dessa falta de solidariedade, que a geração vindoura vai nos julgar e julgar mesmo, né? Não é assim. Então, todo o estrago que for feito em função disso não ficará impune, né? E aí ele fala que tem 2 perspectivas, uma interna e a outra externa. Interna é a nossa consciência, né? Que vai nos acusar, que a gente vai encontrar, na hora do desencarne, nós vamos encontrar com quem? Com a nossa consciência. E a externa, porque nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhos. Então, vamos ser julgados por nós mesmos, né? E pelos outros. Então, tudo que a gente faz está sendo contabilizado, né? Está lá marcando, né? E está, sobretudo, por aquele que foi prejudicado por algo que nós fizemos. Aí a segunda fala de Jesus, ele fala que é um contraponto. Quando Jesus diz que para ir com calma, né, nessa responsabilidade de tomada de responsabilidade, porque também você não pode se pedir demais. Porque existem aqueles espíritos adversários do bem que vão aproveitar esse erro de cálculo nosso e invadir a nossa casa mental, mesmo que a gente seja um homem forte, né? Aquela questão da casa mental. O que é o erro de cálculo? Ele fala como se você quando você tem autocrítica. É importante a autocrítica, você tem que saber. Mas a autocrítica é para você descobrir o que é que você tem de bom e o que você tem de ruim, né? Que ele conhece a ti mesmo. Só que quando a gente vai se conhecer, o que a gente faz? Começa a ver só os defeitos. E aí cria o quê? Uma baixa autoestima.
E isso aí já é uma autocrítica doentia, né? Então, é importante que a gente não abra a mão dessa autocrítica, mas se a gente errar a dose, vem a culpa, a baixa autoestima, e isso vai adoecer. Aí é o versículo que a gente viu sobre a blasfêmia, né? Que Jesus disse: a maledicência e a calúnia que o outro diz contra você, com o tempo você supera. Mas a autocalúnia, quando você mesmo se ataca, vai deixar cicatrizes mais profundas que levam mais tempo para curar. Então, é o que a gente chama de blasfêmia, né? Quando você fala mal de você mesmo, é como se você estivesse falando mal de Deus. Porque você é uma criatura de Deus, né? E é por isso que existe a depressão que é a doença, né, do final do século XX e agora do século XXI, porque as pessoas estão se realmente autoflagelando por processo de depreciação interior. A pessoa acha que não vale nada, porque também às vezes é cômodo, né? É mais cômodo para ela, às vezes, fazer assim, né? Eu tenho assistido muitas palestras, né, nessa pandemia, então eles falam, todos os expositores têm trabalhado muito essa questão, né, do quanto que é importante a gente se enxergar como espírito e enxergar o potencial divino em nós, porque é a partir daí que tudo vai se concretizar. Então, aí lembrando, né, aqui da importância do estudo, se cada vez que a gente... Porque a culpa, essa autocrítica, ela é interessante, porque você tem que, no processo de experiências que a gente tem na vida, a gente tem que ir analisando o que eu fiz que não está tão certo, o que é preciso mudar. Mas o que acontece? A gente se fixa muito na questão da fragilidade, né? Mas a primeira coisa para a gente ter esse sentimento de Deus em nós é aprender a se perdoar. Porque às vezes a gente teve uma reação em determinada circunstância, mas é o que a gente sabia fazer no momento. Agora, eu identifico isso, e o que eu faço com isso? Eu me modifico a partir disso? Ou eu fico fixada naquilo, né? Alimentando esse processo de culpa? E aí que vai ser... a importância do auto-perdão, né? De você se auto-perdoar por aquilo que você fez. Porque naquele momento que você fez também, você achou que era o melhor a ser feito, né? Você reconhecer que teve um erro, mas talvez um erro mais ou menos involuntário, mas que agora você sabe, você não vai fazer mais, é seguir adiante, né? É tocar o barco para frente. Eles falam, né, que o passado, ele está presente em nós, mas é só como uma experiência necessária, que a gente tem que analisar o passado como uma experiência, que vai nortear. Eles dão muito exemplo do carro, né? É um ensinamento, né? Eu tenho que seguir o quê? Olhando para frente. Agora, existe o retrovisor? Existe. É só para me dar uma ligeira orientação do caminho que eu já percorri. Mas o foco principal é a frente. E a frente o quê? É o nosso processo de crescimento espiritual. Porque somos espíritos. A gente tem a fragilidade, mas as fragilidades são para nos impulsionar ao progresso, né? À evolução. Então, nós temos hoje o versículo de hoje, que é o versículo capítulo 12, versículo 32, que é um versículo assim difícil a princípio, mas que espero que ao longo do estudo a gente consiga desvendar, né? Quer dizer, para mim ficou assim, até bem claro, né? Mas é difícil a gente passar, às vezes, a informação, né? Mas quem não entender, vai lá assistir o miudinho do Aloysio, que ele explica melhor. Quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo sobre o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem na era prestes a vir. Então, hoje nós vamos estudar várias palavras, que vai ser uma palavra, né? Que a gente vai ver a complexidade da palavra, né? Quando se fala
de Bíblia, porque no grego o que aparece é logos. Quando ele começa dizendo assim, quem disser uma palavra, lá na Bíblia vai aparecer logos. O que é logos? É de onde se originam as palavras monólogo, diálogo. Isso significa muito mais do que a linguagem articulada, vocal ou escrita. Aí ele vai falar do logos, do livro Pensamento e Vida, capítulo 1, Espelho da Vida. O que significa logos? Logos é tudo, né? Não é só a palavra. É desde o reflexo, a emoção, tudo, né? Que ele vai explicar. Você quer explicar do livro Pensamento e Vida? Aí ele começa, né? Que a mente, como sempre, é o espelho da vida em toda parte, né? Interpretá-la como sendo de nossa consciência desperta, definindo-se por o espelho da vida. Isso é a nossa mente, né? E aí, nessa questão da palavra, é o seguinte: tudo se desloca e renova sobre os princípios de independência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do ciclo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Aí ele desmembrou isso aqui num exemplo que foi super simples e super fácil, né? Que é falar para vocês. É quando, por exemplo, eu estou na rua, a gente vê alguém sendo atropelado né? Uma bicicleta sendo atropelado. E aí a primeira reação que a gente vai ter vai ser o quê? É um reflexo, que vai ser o rascunho da nossa emoção. É o susto que você leva, né? Aquele susto que você leva, né? O susto que a gente leva. Aí depois ele toma uma forma mental, né? A ideia, que você vai pensar, coitadinho, né? E depois, em seguida, aí você vai verbalizar esse coitadinho, né? Através de uma palavra. E depois você vai ter uma ação ou atitude, que você vai abaixar para ajudar ou não. Então, quando a gente fala assim, do logos, o que é o logos? Não é só o verbo ali no momento, né? É tudo isso junto. É o reflexo, a emoção, a ideia, a palavra e a atitude. Então, tudo isso que a gente vivenciou nesse momento, em termos de reflexo, palavra e atitude, vai ser posto na nossa conta. Então, a gente vai influenciar para o mal ou para o bem dentro das diversas situações assim, de reflexo, atitude, palavra, ideia que a gente vai tendo. Porque eu pensei assim, por exemplo, nesse caso do cara sendo, da pessoa, de você vivenciando uma pessoa sendo atropelada, tem vários tipos de reações que você pode ter também. Você pode, de repente, pensar assim, uma pessoa olhar e falar assim, tá vendo? Tava correndo demais. O julgamento, né? Ah, mas esse cara aí, ó, vive correndo. Ele vive doido, por isso que ele foi atropelado. Né? Você pode ter uma boa reação de querer ajudar, como pode também ter uma reação de acusação. Né? São as duas... Ou a gente vai construir para o bem, ou a Exatamente. gente vai destruir. Né? A sua reação, por exemplo, às vezes, uma coisa, sei lá, uma coisa cai na sua cabeça. Qual que é a sua reação? Né? Você xinga? Né? Ou você fala, ai meu Deus, ou você fala um palavrão? Né? Se alguém derruba alguma coisa em você, qual que é a sua reação imediata? O seu reflexo imediato? É de fechar a mão e dar um soco nele? Né? A gente tem isso, né? Ou é uma coisa de aceitação, quer dizer,
isso é de cada um também. E aí, isso é uma coisa que você tem que ir construindo. Porque o reflexo é uma coisa meio que incontrolável, né? A primeira resposta, né? A primeira reação é uma coisa muito íntima, eu acho. O resto você ainda pode Que nenhum de domar. nenhum de nós pode prever, porque Exatamente. nenhum de nós se conhece o suficiente. Às vezes você cria uma imagem que você vai ter determinada reação face a determinada circunstância, e se de repente aquilo acontece, você vê que a sua reação foi totalmente contrária, porque falta essa questão do autoconhecimento. Por isso que a gente tem que entender que nós, enquanto espíritos, a gente tem uma responsabilidade ilimitada frente à vida. E que aí a gente tem que ter uma vigilância constante, porque mesmo os nossos reflexos vindo do automatismo do processo evolutivo, hoje a gente não é mais só reflexo. Hoje, qual é o nosso papel frente a tudo isso? É entender a nossa responsabilidade enquanto espírito, que já teremos que trabalhar as dificuldades que a gente tem aí nas questões da reação, né? Porque eu pensei também, por exemplo, numa questão de assalto, né? De uma pessoa sendo assaltada, a orientação geral da polícia, de todo mundo, é que você não reaja. Mas isso é um reflexo. Cada um, na hora, quando você vê, como é que você vai reagir? Você vai realmente não conseguir? Porque né? Alguém leva a sua bolsa, o que você vai fazer? Qual é o seu reflexo? Ah, deixa levar? É lógico que você vai segurar a bolsa, né? E aí, nisso que você segurou a bolsa, já gerou uma reação. Que é esse reflexo que não tem. Depois você pode até pensar, não, né? Mas naquele momento é difícil isso também, né? E aí agora ele entra na questão, né, do filho do homem, né, para a gente entender. Que a gente entendeu uma palavra, então, como a responsabilidade frente a tudo isso, né? Reflexo, ideia, a palavra, e uma palavra significa todo esse contexto, né? E agora o filho do assim, quem homem. disser uma palavra contra o filho do homem. O filho do homem é quem? É Jesus, né? Mas o Jesus histórico. O Jesus homem, né? Aquele que viveu, né? Que tinha mãe, que fez a circuncisão, que tinha irmãos, primos, né? Morava em Nazaré. Filho de Maria, filho de José. Maria, né? E José. É aquele personagem, né? Carpinteiro, Jesus humanizado, que comia, dormia, morava em algum lugar, né? Que ele fala. Aí no Evangelho, né, divide a vida de Jesus em 5 partes, né? Dos atos comuns, dos milagres, das predições, das palavras e o ensino moral. Aí o Evangelho é bem claro que ele fala assim, essas primeiras coisas, os atos comuns, os milagres, as predições, as palavras, geram controvérsias nas mais diversas traduções, né? Geram Então, dogmas, né? As isso pessoas discutem, pode, se Jesus tinha irmão, se não tinha irmão, se ele não viveu, tinha, quanto tempo que ele viveu, isso tudo é só isso ficar aí é brigando à toa, né? controvérsia. Mas a quinta fase da vida dele, que foi o ensino geral, o ensino moral, né, conservou-se inatacável. Então essa, você realmente, das primeiras, você vai cometer pecado contra o filho de um homem. Tanto faz se você falar que ele é baixo, gordo, magro, não tem problema nenhum. Você não está falando blasfêmia nenhuma. É a sua capacidade de interpretação. Mas em relação à parte moral, não. Ninguém vai questionar um amai-vos uns aos outros. Até a fisionomia de Jesus, né? Na internet tem vários. Porque aquele Jesus que se apresenta, né? Bonito, lindo, maravilhoso, de olhos claros e tal, não é o perfil do homem daquela época. Provavelmente Jesus não tinha essa feição, mas isso gera polêmica, né? Mas tem várias reconstruções da fisionomia de que Jesus realmente seria, completamente diferente do que a gente tem como padrão, né, de beleza, inclusive, né? Mas aí, em relação ao ensino moral,
Até a incredulidade, ele fala, se curva, né? Ninguém discute se o que é certo ou que é errado, você amar ao próximo, não é? Que fazer o bem, perdoar, todo mundo concorda com isso. E até acho que é no livro Céu e Inferno, no primeiro, acho que é na introdução, eles falam que as doutrinas, geralmente, na parte moral, elas concordam com tudo. A única discordância é sobre o destino da alma. Porque alguns acham que tem reencarnação, outros acham que não, outros acham que vai para o céu, ou que depois volta. É a única questão. Na parte do ensino moral, não existe nada. Por isso que a gente fala, qualquer religião é boa. Porque todas elas, dentro desse ensino moral, vai ensinar a mesma coisa. Ninguém vai ensinar a odiar, ninguém vai ensinar a brigar. Todos eles vão ter um bom ensinamento, né? No Caminho da Luz também ele lê, né, que os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram um grande acontecimento, né, da passagem de Jesus, né, e ironizavam Jesus, né, altos fenômenos mediúnicos que o precederam, né, e os altos fenômenos mediúnicos. Então, de Simeão, Diana, Isabel, João Batista, Zé Maria, José, Maria, né? Então, foram observações injustas e maliciosas que eles lançaram sobre isso. Então, esse tipo de pecado vai ser perdoado, porque está nesse contexto histórico. Agora, o que não vai ser perdoado é a questão aqui, né, do Espírito Santo, que está lá no Evangelho, né, itens 3 e 4, da missão de Jesus, que é uma missão divina, né? Que ele fala aqui, né, que no versículo 42 vai aparecer o pneumatós, que é só espírito, né? Não, no versículo anterior só apareceu o pneumatós, que é o espírito. Mas agora vai aparecer o pneumatós mais um adjetivo que é o agion, que significa santo. Então, ele não está, portanto, falando mais do ser, né, da individualidade, mas de algo maior e mais complexo. É o que vai falar no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. É o item 3 e 4. Então, o Kardec vai comentar a personalidade do Cristo. O título não é Jesus, mas o Cristo. Porque Cristo que é o quê? Cristo é a denominação, é o cargo de Jesus, né? Jesus é um Cristo. Não existe só um Cristo, existem vários Cristos, né? Então, é Jesus ou Cristo. Então, o papel de Jesus não foi assim de um legislador moralista, usando da sua autoridade, né? Cabia-lhe dar cumprimento a profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. O que é uma missão? Uma missão qualquer é uma missão humana. Mas uma missão divina é de Deus. Foi Deus que quis que a missão fosse cumprida. Então, Jesus tem essa missão divina. Tudo que se falar contra essa missão é contra o Espírito Santo. Então, é isso que ele está falando, a vontade, né? De Deus. Para resumir, você pode reconstituir, pegar e fazer, né, a imagem de Jesus baseada em estudo da Galileia antiga, mas quando terminar, você pode falar, Jesus era feio, era bonito, né? Isso não é blasfêmia. Mas se você falar contra os ensinos de Jesus, contra aquilo que ele representou, aí isso vai ser mais complicado, né? E a gente faz isso assim, mesmo, né, sem perceber. E é aquela questão, quando você comenta, né, fala mal de alguém, de um parente, você diz que aquilo não tem solução, que a pessoa tem que ser afastada. Você está falando mal de Deus. Está falando mal de Deus, né? É contra o ensinamento de Jesus. A sua palavra está indo contra a missão de Jesus, contra a vontade de Deus, contra o Espírito Santo, né? Então, isso é bem complicado, né? Porque é o que a gente ainda faz muito, né? Acha mais fácil se afastar, essa pessoa não dá, não. Dá. E se a gente fosse conviver só com as pessoas que são fáceis e que nos agradam, né? Ia ser bem mais fácil.
Mas é o processo evolutivo, né? E eu fico analisando assim, a gente tem que pensar assim, do mesmo jeito que a gente vê fragilidade no outro, o outro também vê fragilidade em nós, né? Dentro do processo evolutivo. Às vezes eu estou me colocando numa posição de falsa superioridade, mas na realidade quem está acima de mim, dentro do processo evolutivo, também me vê como frágil. E o interessante nisso tudo é a gente pensar assim, qual é a visão de Jesus? É olhar para a gente, enquanto crianças espirituais, e falar assim, não tem problema não, vão dar o tempo, porque ela vai amadurecer. Eu passei por tudo isso, eu sei que amadurece, né? A gente, no dia que a gente conseguir olhar para cada um, como Jesus olha para todos nós, né? Enxergando esse potencial, e aí o quanto que é importante a gente trabalhar isso. Eu sou filho de Deus, eu sou perfectível, eu posso desenvolver tudo isso em mim, está aqui, prontinho. É só eu ter essa vontade e esse ânimo. Tem aquele capítulo no Evangelho sobre a fé, esperança e caridade, ela fala muito isso, né? Que em relação... Deixa eu ver se eu acho que eu até anotei. Da fé humana e divina, aqui, ó, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrocham e cresçam pela ação da sua vontade. Então, o entendimento da fé, que é o aspecto religiosidade que existe em nós, é a gente entender esse potencial que pode ser acionado pela nossa vontade. Então, às vezes, você fala assim, eu tenho uma fé assim, eu sou espírita, mas é só uma fé exterior, de estudar algumas questões do livro dos Espíritos, de ter algumas respostas na ponta da língua, decorada, ou a fé está dentro de mim realmente, acreditando? Porque a fé é isso. Segundo o Evangelho é isso, ó. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Então, a fé real é essa, né? É a gente acreditar nesse potencial que existe em nós e que pode ser acionado pela nossa vontade. Achei muito, muito lindo isso. A gente... Como é que isso pode melhorar a nossa autoestima, de uma autoestima forma saudável, né? Por isso que o importante é o estudo, que você consegue perceber com humildade, né? Porque você não pode esquecer, porque a primeira coisa, né, que aparece no Evangelho, dentro das virtudes, é a humildade. Sem ela, você não vai a lugar nenhum. Se você pular a humildade, aí você vai para a idolatria, né? Ou para ser idolatrado, que é pior ainda, né? Então, e às vezes você vê que existem os casos da doutrina que conta, né, que tinha um expositor famoso que falava na tribuna, mas, né, não é necessariamente aquele, porque às vezes ele falou, mas não fez. Então, a palavra é importante, não é? Mas ela tem que se transformar numa ação. É bom você saber, é importante, falar é importante, é lógico que você orienta, ajuda, mas tem um momento que você tem que assumir as suas responsabilidades e fazer, e é o que ele fala, né, aqui no estudo, que não é para você deixar que o outro faça. Dentro do que você pode fazer e é possível fazer, você tem que fazer. Aquela leitura que saiu essa semana, uns dias para trás, eu fiquei com ela na cabeça, que você, na nossa oração lá do asilo, que se você está levando o seu fardo, leva ele porque ele não está, e achando que ele está pesado, não deixa ele no meio do caminho, que pode ser que na volta você tenha que pegar. Né? Então, vamos carregar. Vamos, nem que for mais devagar, dentro da nossa possibilidade, com humildade, dentro das nossas limitações, é lógico, mas cada um carregar o seu. E não deixar que o outro carregue para você também, né? E quando você fala em fardo aí, Rita, eu me lembrei aqui agora também que o grande problema nosso, e aí entra a dificuldade da gente entender a fé e
essa parte da doutrina, né? Que é assim, intocável mesmo, que não vai se modificar com o tempo, é a gente ter essa certeza que nós só temos aquilo que a gente aguenta. E, infelizmente, a gente está se vitimizando. E que é necessário, né? Além de aguentar, é necessário. É necessário para nós, e a gente fica no processo de vitimização, de ter pena de nós mesmos, e aí a gente vai, né, desacreditando, blasfemando contra nós mesmos e caindo cada vez mais. E então, é também consequência de coisas que a gente fez. Sempre é. Se não foi agora, foi antes. Geralmente é agora mesmo. Aí ele vai para o livro Pão Nosso. Capítulo 78, segundo a carne. Segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Eu acho que eu vou... Não, deixa eu ler, né? Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Muito sério, hein, gente? Nossa vida está sendo só uma série de acontecimentos vazios? Uma pessoa que só vive lidando com interesses materiais, né? Está dispondo contra os ensinos de Jesus, né? Os ensinos de Jesus. Aí ele fala do ângulo reto, né? É você viver na horizontalidade e não procurar a espiritualidade. Complicado. Em todos os momentos, a limitação ser-nos-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. E a gente acha que morrer é só, né? Você só morre quando está lá, desencarna, vai ser enterrado. Não, existem muitos mortos-vivos, né? Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão obscuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustiosa cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Olha aí o Logos aí, né? Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou os melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Essa leitura é muito, né? Ai dele, né? Então, aí, é aqueles que estão cometendo é aquele que só vive para comer, para morar, né? Para se divertir, para pensar em que carro, como é que ele vai andar, né? Aquele que vive na horizontalidade só pela matéria, né? E aí ele fala que o Logos é tudo isso, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu sou, tudo que eu faço. A vida, a nossa vida, que é o Logos, né? É um testemunho contra o Evangelho, se você viver dessa forma. A gente está fazendo uma oposição a Jesus, né? Ele depois ele fala, né, do não se perdoará, nem estará nem na era prestes, né? Nem nessa era, nem na era prestes a vir, né? Isso aqui que eu achei, assim, eu fiquei, sinceridade, é tão assustado, né? A gente sabe disso tudo, mas a gente tem que estudar cada vez mais para ir interiorizando isso, né?
porque ele começa a falar de Humberto de Campos, né, quando ele escreveu, né, os Celeiros de Redenção. Eles escreveram os Celeiros de Redenção comentando o livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí, porque é um livro com muitas controvérsias, né, também. E aí, eles, em reunião mediúnica, o grupo que escreveu o livro, eles começaram a perguntar aos espíritos, né, como que Humberto de Campos teve acesso a esses fatos, né, para escrever o livro, né? E aí eu fiquei pensando assim, né, a todos os logos, né? Como que Humberto de Campos conseguiu isso para psicografar o livro, né? E aí ele fala, né, que ele teve acesso a isso porque tudo que estava impregnado no fluido cósmico universal. Eu levei tanto susto quando eu ouvi isso, porque a gente sabe que a gente vive, respira, né? Tudo fica no fluido cósmico. Você Deus sabe que já existe uma tecnologia que eles estão recuperando som, memórias, né? Som de discursos políticos que aconteceram sei lá. Então, pode aparecer uma verdade nisso, porque a história é contada por aquele que ganhou, né? Pelo vitorioso. E ele conta a maneira dele. Então, muitas coisas, muitos discursos, muitas questões foram adulteradas, né? Em prol de um benefício de alguém ou de uma situação. E isso tudo agora pode aparecer, se eles conseguirem recuperar, né, esses discursos, para saber de fato como eles foram, né? De fato como eles aconteceram. Por quê? Porque está lá, está gravado, né? E aí, olha como é que é sério isso. Tudo que a gente faz, pensa, tudo que você pensa, sente, principalmente é o reflexo, desde o reflexo do sentimento que você gerou, da emoção, da ideia, né? A ideia, aquilo que você colocou, né? A gente pensa assim, ó, se eu falar a palavra muro, você já desenhou um muro aí na sua mente. E todas as pessoas mas o meu muro é diferente do seu. Meu muro pode ser grande, seu muro pode ser uma mureta, pode ser marrom, pode ser pintado de verde, amarelo, verde, pode estar com alguma coisa, pode ter uma folhagem. Quer dizer, existe uma infinidade de coisas que vai sair só do quê? De um sentimento que eu tive, de um reflexo que virou, né, um pensamento, uma ideia, uma palavra, uma ação. Isso tudo é muita responsabilidade, né? Ele dá um exemplo assim, como se fosse um HD interno, né? Então, tem um HD interno, tem um HD externo e tem aquilo que fica nas nuvens, né? E justamente tudo que a gente faz está lá, gravado, né? Estamos imersos no fluido cósmico universal. Então, onde está Deus? Ao meu redor e dentro de mim. É a fala do Paulo, né? Em Deus nos movemos e em Deus existimos. E a partir disso é que aí a gente vai ter entendimento, né? O que não se perdoará, né? É aquilo que não pode ser apagado, né? Porque ficou registrado lá. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade frente aos nossos atos, né? Não quer dizer que você vai ficar indefinidamente ligado ao mal, mas que você vai aumentar muito o seu percurso dentro do processo evolutivo, vai. Porque cada vez que a gente se distancia de Deus, a gente está criando para nós séculos de embaraço. Ele fala, né, no livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo 1, que chama justamente fluido cósmico. Aí começa assim, lê tudo, mas vai atrapalhar, vai passar da hora. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio, quer dizer, é o pensamento de Deus. E é esse pensamento de Deus que ele é moldável, como uma argila, né? E nesse elemento primordial vibram ondas, vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Ou seja, é o que a gente ouve falar, né?
nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Não tem nada fora dele. Onde está Deus? Ao meu redor, dentro de mim. É aquela coisa, né? Ó, Deus está olhando, Deus está vendo. Por quê? Porque Ele está em tudo. Tudo está em tudo. E tudo, né? Aqui tem uma música que bonitinha que fala assim: tudo está em tudo e tudo é fonte de amor. É só deixar sentir o sopro do Criador. Quer dizer, se você viver dentro do fluxo do Criador, né? Você imaginar que tudo que você vê, tudo que você toca, inclusive o seu parente difícil, tudo é de Deus, e tudo está em Deus, né? Não existe uma separação entre o pensamento de Deus e o nosso pensamento, ele fala. Estamos nele respiramos, nele pensamos, dentro de Deus, e Deus vibra dentro de nós. Tudo que nós sentimos, pensamos, falamos e fazemos está lá ficando registrado. Quer dizer, nós vamos alterando o fluido, esse fluido. É como se a gente pegasse ali um pouquinho dele, né? E fôssemos moldando. É uma massinha mesmo, é como se a gente estivesse brincando de massinha. Agora, se a gente vai fazer um boneco bonito ou um boneco horroroso, isso depende de quê? Né? Da forma que a gente vive. E aí o vírus está aí para mostrar, né? O que é que a gente anda construindo a nível mental. É onde Paulo fala, né? Em Deus nos movemos, em Deus existimos. E nada escapa de Deus. Verdade. Tá na hora mesmo. Tem outras leituras, mas... Eu também, Ele só fala agora no livro do Parnaso de Além Túmulo, né? Matéria cósmica, que é pequenininho, ó. Glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o ode ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava, com o pensamento almo insondável, seus poemas de seres e universo. É bonito isso, né? Quer dizer, Deus grava, né, no fluido cósmico universal os seus poemas de seres e universo. É o pensamento de Deus, né? Dá exemplo de como a gente vivesse num filme, né? Achei legal ele falar do filme. Você vive como se estivesse num filme, né? Em que você é o personagem, né? O fluido cósmico está registrando tudo que nós somos, né? Nós somos personagens e a gente escolhe qual o papel que a gente vai fazer. Se a gente quer ser o vilão ou o herói, né? O bandido ou o mocinho. A gente está interpretando esse nosso próprio papel e o fluido cósmico está lá, gravando tudo. O nosso perispírito está ficando também, né? Todo logos, o que eu sinto, o que eu penso e tudo que eu faço. E aí como está sendo gravado, está lá, não tem jeito de você editar, não. Quando você terminar a encarnação, você vai assistir esse filme. Você pode depois, num novo episódio ou numa nova encarnação, você está se propondo, né, pelo menos, a fazer melhor, uma nova história. Mas aquela história está lá, está gravada. Tudo que você fez do seu passado, todas as outras encarnações, né? Não tem jeito de a gente tapear Deus. Que está impresso, está registrado. A gente está acostumado aqui, né, com o jeitinho brasileiro, de achar que as coisas... Mas na nossa relação com Deus, isso não existe, né? A gente está lá, totalmente visível e previsível, porque Ele nos conhece a cada um detalhadamente. No Reformador tem uma frase de fevereiro de 1956. Não nos esqueçamos de que o aprendiz do Evangelho, em fuga dos testemunhos que lhe competem, na aplicação com o Senhor, procurando enganar a si mesmo, é de todos os falsos profetas, o mais lastimável e o mais infeliz. Então, quando a gente tenta enganar a Deus, né, só tenta, né, porque isso não é possível,
A gente está sendo um falso profeta, né? Está no nosso horário. Tá. Tinha mais coisa aqui, mas... É tão gostoso estudar, né? Porque até a gente não falou do passarinho, né? Que ele fala do Matita Perê, legal, né? que é legal também. Mas vale a pena a gente pensar que, né? Tem um passarinho que tem 2 notas, que são as escolhas, né? Você pode fazer uma coisa ou outra, a escolha é sua. Eu achei interessante quando ele deu o exemplo do passarinho, né? Porque é sempre, e isso a gente não pode esquecer, todos os estudos, o Wagner também, esses estudos que tem feito sobre o processo de evolução, sempre são duas. A dualidade existe. Porque você só percebe o bem através do mal. A gente só vai modificar realmente quando a gente estiver no nível de saturação do mal grande. E o Wagner outro dia ainda falou uma coisa, que quanto mais você sobe, mais você desce. Você quer descer para ajudar aqueles que ficaram, e porque aí a sua consciência vai se ampliando e você vai tendo noção daquilo que precisa ser modificado. Que às vezes, né, tem até ele cita até um exemplo de um livro do André Luiz, que ele trabalhava no hospital e todos ficaram assim, nossa, mas vai ter que reencarnar? Vai. Ele já era chefe de um hospital no mundo, né, em nosso lar. Mas aí tinha alguma coisa, quer dizer, ele estava lá em cima já. Tinha um espinhozinho lá atrás, tinha um espinho que estava lá atrás que ele precisava resgatar. E isso é muito bom, né, quando a gente pensa nisso, na possibilidade que Deus dá para a gente sempre de voltar e refazer, repagar e seguir em frente, né, para trazer felicidade para todos nós. Então fica o recado, né? Fica o recado, né? Que nós sorria, né? Ele fala, nós estamos sendo filmados pelo Filho Cósmico Universal. É buscar o silêncio para escutar, né? Escutar a nota do passarinho e falar, ó, é isso ou isso que você vai fazer? Pensa aí, porque tá gravado. Gravou, tá gravado, não tem jeito de editar mais. É bem interessante. Então tá, vamos terminar. Jesus, amigos espirituais, mais uma vez, só nos resta agradecer a proteção, o amparo, essa presença constante em nossas vidas, nos dando entendimento desse Evangelho, que é a boa nova capaz de trazer aos nossos corações paz, harmonia, compreensão, fraternidade. Que as bênçãos que usufruímos através desses estudos, nesses momentos que buscamos estarmos ligados ao pensamento do Criador, possam se estender aos nossos irmãos que se encontram em situações provacionais mais difíceis, principalmente os nossos irmãos lá do Francisco de Assis, frequentadores, e a toda a humanidade que passa por esse processo de renovação e de aprendizado. Continue presente em nossos corações, Senhor, nos dando força, coragem e bom ânimo para vencermos a nós mesmos e as nossas imperfeições. E é com essa certeza desse amparo e dessa proteção que nós agradecemos. E nos ilumine para que, na próxima semana, possamos estar aqui de novo, estudando o Evangelho, porque só através desse estudo seremos capazes de caminhar com mais segurança dentro das suas pegadas. E assim, só nos resta agradecer e fique conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Até semana, se Deus quiser. Até semana que vem, se Deus quiser.